Semana passada, me pediram dicas de leitura. Eu acredito que para qualquer pessoa que quer se tornar uma liderança, ou que já atua como uma liderança, ou mesmo alguém que trabalha com tecnologia, ou que está empreendendo, precisa se manter constantemente em desenvolvimento pessoal. E como a base desse canal são esses 3 tópicos, eu decidi criar uma playlist com indicações de conteúdos para você continuar se desenvolvendo. E nesse primeiro vídeo da série, eu vou dar dicas de livros que impactaram minha vida de alguma forma referente à liderança. E nos próximos vídeos, eu vou dar dicas de podcasts e cursos sobre tecnologia e empreendedorismo também. Então, eu vou começar por um dos últimos livros que eu li sobre o assunto. O Monge Executivo, do James C. Hunter. E nesse livro, o autor conta uma história de um executivo bem-sucedido que estava um pouco estressado e acabou indo meio que contra a vontade dele para um retiro espiritual de uma semana. Mas lá ele acaba tendo várias lições sobre liderança. Uma amiga minha, eu falei sobre esse livro para uma amiga minha, ela disse que começou a ler esse livro e não gostou muito porque ela viu que era meio que ficção e desengajou. Sim, galera, é um livro de ficção, mas é um livro onde o autor ele utiliza como plano de fundo essa história do monge executivo, mas na verdade é um livro ensinando sobre liderança, e é um livro muito bom. Ele fala sobre a definição de liderança, que liderar é sobre servir aos liderados, que é sobre amar e sobre respeitar. Ele fala sobre a diferença entre poder e autoridade, e também sobre autodisciplina e autoconhecimento. Para mim, esse é um dos melhores livros que fala sobre escutativa. Na cena onde ele chega no retiro e tá aquela roda clássica de apresentação, onde cada um fala seu nome e o que faz, e na hora dele se apresentar, o monge interrompe ele e diz para, antes dele se apresentar, falar quem é a colega que acabou de se apresentar e o que ela faz. Ele simplesmente trava. Quantas vezes você está numa roda de amigos e em vez de estar ali prestando atenção plenamente, você está internamente discutindo com você mesmo, formulando o que você vai falar na sequência. O livro fala muito bem sobre como silenciar essas vozes e, de fato, prestar atenção no que o outro está falando. E a minha segunda indicação é o clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E, na minha opinião, é um livro que fala que para influenciar pessoas, você deve simplesmente ser uma pessoa boa. Que você não deve ser aquela pessoa chata, que critica tudo, está sempre reclamando das coisas, que numa conversa não tá nem ouvindo direito, tá só esperando a sua hora de falar, de dar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre aquela situação em específico. Que você deve ser uma pessoa que pratica escutativa, que encoraja as pessoas a falarem sobre elas mesmas e que sorri, que faz elas se sentirem importantes. Mas ele ressalva, vai muito mais além, que não é sobre você manipular a conversa para que a outra pessoa se sinta importante. É sobre você realmente tratar a outra pessoa como importante, genuinamente, sinceramente. Que você deve reconhecer que a outra pessoa é importante, tratar ela com respeito e respeitar a opinião dela. E a minha terceira indicação é A Regra é Não Ter Regras, a Netflix e a Cultura da Reinvenção, do Reed Hastings e do Erin Meyer. Mas antes de continuar, deixa seu like se você está curtindo as indicações. Esse livro é tão bom que eu já enviei de presente para alguns líderes que eu tive o prazer de gerenciar. E ele fala sobre o Netflix, como ele supostamente trata a cultura interna, e tem várias lições muito boas para absorver desse livro. Ele fala sobre dar liberdade para tomada de decisão, ao mesmo tempo dando responsabilidade sobre os resultados. Fala sobre tomada de decisão baseada em dados, como que o Netflix tomou algumas decisões que, olhando de fora, eram meio polêmicas, mas que na verdade foram muito bem baseadas em dados e que foram super assertivas. Fala sobre a cultura de feedbacks, que para mim é uma das melhores seções do livro. Quando eu era CTO no Me Salva, eu trouxe a ideia da gente debater sobre esse livro, e foi muito bom porque a gente fez uma cumbuca sobre o capítulo de feedbacks entre todas as lideranças da empresa e deu um impacto super positivo no time. Além disso, ele fala sobre transparência, sobre foco no cliente, sobre adaptabilidade. E outra seção que eu acho incrível do livro é sobre liderar por contexto versus liderar por controle. E se você não quiser investir um tempo para ler esse livro, lê a seção sobre feedbacks e lê a seção sobre liderar por contexto e controle, que você certamente vai sair transformado. O próximo livro é o Pipeline da Liderança, do Ran Shriram, da Stephen Drotter e do James Noel.
e fala sobre os 6 níveis críticos de liderança, a importância de reconhecer qual é o nível que você está e o que deve ser feito para conquistar o próximo nível, as responsabilidades de cada nível. Fala sobre a jornada desde que você entra no mercado de trabalho, geralmente como um contribuidor individual, depois acaba assumindo uma posição de liderança de outras pessoas, então você conquista a posição de liderar líderes, até que você se torna um gestor funcional, depois um gerente de negócios, gerente de grupos, até que você está apto a se tornar um CEO de uma grande corporação. Fala sobre a importância de estar sempre se desenvolvendo, sobre os desafios e armadilhas de cada nível, sobre identificar, planejar e treinar a cadeia de sucessão, porque você não pode assumir o próximo nível se não tiver alguém para assumir o seu lugar. Faça acontecer. Mulheres, trabalho e a vontade de liderar, da Sheryl Sandberg. Eu normalmente leio livros digitais, mas eu fiz questão de mostrar esse aqui, até porque eu dei ele de presente para minha namorada. E se você é mulher e quer se tornar uma liderança ou é uma liderança, você tem que ler esse livro. E digo mais, se você é negro ou LGBTQIA+, leia, faça o paralelo, eu tenho certeza que você vai se identificar com muita coisa desse livro. Fala sobre sentar à mesa, a importância de ativamente participar das discussões, de dar sua opinião, de ter confiança para assumir cargos de liderança. Sobre vencer a síndrome do impostor, da importância de mentorias e de ter apoio. Fala sobre o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e a importância de discutir sobre gênero. E eu estendo aqui discutir sobre raça e LGBTQIA+ fobia. E eu poderia aqui seguir indicando mais uma dezena de livros, mas eu gostaria de saber de você. Que livro você indicaria para alguém que está querendo assumir uma posição de liderança ou alguém que já é líder e quer continuar se desenvolvendo? Deixa aqui nos comentários, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, que eu estou sempre aqui, toda semana, 3 vezes por semana, falando sobre tecnologia, empreendedorismo e liderança. Um abraço!